Boa noite, meu nome é Vitor, sou técnico em eletrotécnica e técnico em telecomunicações e também sou graduando em engenharia elétrica da Faculdade Redentor. Pois bem, o que nós vamos ver agora nesse exemplo aí, no exemplo 1, é sobre linearidade. Vamos falar um pouco sobre linearidade calculando esse primeiro exemplo, que é um exemplo simples, que pede: calcule a corrente I0 no circuito abaixo, utilizando o conceito de linearidade. Determine o valor da tensão necessária para que I0 seja igual a 5 amperes. Então vamos observar esse circuito aí. Tem uma fonte de 30 volts, tem o R1 que é de 5 ohms, o R2 de 25 ohms, o R3 de 40 ohms, o R4 de 15 ohms. E o I0, ele está me falando onde ele passa lá. Ele passa exatamente no R2 e no R4. Se nós observarmos, eles estão em série, ou seja, a mesma corrente que passa no R2 passa no R4. Então, se eu analisar agora esse desenho aí de cima, que é o desenho anterior, eu posso observar como o R2 e o R4 eles estão em série. O que eu posso dizer sobre eles em relação à resistência? Que a resistência total desses dois é a soma entre eles. Então, já no desenho de baixo, eu já reduzi o meu desenho diminuindo um resistor. O que eu fiz? Eu somei o 25 com 15, que é o R2 com R4, e obtive o R3 com 40. É o mesmo desenho, da mesma forma, não mudou nada. Simplesmente eu só simplifiquei, tirei um resistor. Então, na figura de baixo, eu já fiquei com R1 igual a 5, R2 igual a 40 e R3 igual a 40. Só que nesse ponto, depois do R1, eu apliquei a lei de Kirchhoff das correntes. Nesse ponto, o que quer dizer essa lei de Kirchhoff das correntes? Que a corrente que entra é igual à corrente que sai. Então, observe comigo, se eu tenho um R2 que ele vale 40 ohms, o R3 também vale 40 ohms. Então, nessa malha aí, o que eu posso ter sim certeza? Que a corrente ela é igual, os resistores são iguais, a corrente que passa no R2 é igual à corrente que passa no R3. Por esse motivo, eu botei que a corrente que passa no R2 também é I0, porque ela é igual. Aí agora, a corrente que passa no R1, como é que eu faço para saber qual que é? Eu usei a lei de Kirchhoff das correntes. Então, nesse ponto, o que eu fiz? Como a corrente que sai daquele ponto depois do R1 ali é I0 mais I0, que é uma que sai para o R3 e outra que sai para o R2. O que seria I0 mais I0? É igual a 2I0. Então, foi por isso que eu coloquei ali, que a corrente que passa no R1 ela é igual a 2I0. Então, eu tenho que entender isso aqui. Por quê? 2I0 que entra naquele ponto é igual a I0 que sai para o R3 mais I0 que sai para o R2. Se eu entendi agora a lei de Kirchhoff das correntes, como eu achei o 2I0 e o I0, o próximo passo agora é aplicar a lei de Kirchhoff das tensões apenas na primeira malha. Na primeira malha eu já consigo resolver. Então vamos aplicar. Eu tenho 30 volts, né, a fonte, mais 30. No R1 ali ela dá uma perda de tensão. Então, como ela perde, o que eu coloco? Negativo. Menos 5 vezes, qual é a corrente que passa nele? 2I0. 2I0 é a corrente que passa no R1. Então, qual é o próximo resistor dessa primeira malha? É o R2. Então, é mais uma perda. Então, nesse ponto vai ser menos 40 vezes a corrente que passa nele. A corrente que passa nele é o I0. E esse somatório disso tudo, isso tem que ser igual a zero. Então, por isso que a minha primeira equação ficou 30 menos 5 vezes 2I0 menos 40 vezes I0. Isso tem que ser igual a zero. Se eu resolver essa equação simples aqui, o que eu vou achar de cara?
que meu I0 vale 0,6 amperes, ou seja, 600 miliamperes. Essa é a minha primeira parte da resolução do exercício. A segunda parte desse exercício ele me fala o quê? Que para me determinar o valor da tensão necessária para que I0 seja igual a 5 amperes. Então, esse é o conceito da linearidade. Por ser linear, basta eu aplicar uma regra de 3, uma simples regra de 3. Como pode ver aí, eu coloquei, se a minha fonte de 30 volts, minha fonte de tensão de 30 volts, eu achei uma corrente de 0,6 amperes, de quanto que tem que ser a minha tensão, minha fonte de tensão tem que ser de quantos volts para me achar uma corrente de 5 amperes? Simplesmente eu fiz uma regra de 3, 0,6 vezes x, que é o valor da fonte que eu quero achar, eu não sei, eu chamei de x, é igual a 30 vezes 5, que é igual a 150. Achando o valor de x, eu acho que é 250 volts. Então, o valor da minha fonte tem que ser 250 volts para que meu I0 seja 5 amperes. É só isso, muito simples, uma boa noite e aguarde o próximo exemplo, com o exemplo 2 de linearidade, que vai ser um pouco mais complexo. Boa noite.